Muito boa tarde, meu amigo, começando a semana, hoje segunda-feira. Olha, essa semana vai ser uma semana excelente, eu tenho certeza. E você já começa assistindo notícia aqui no Record News Amapá. É isso aí! Olha, uma notícia com verdade, com certeza com o objetivo de lhe informar e de fazer com que você venha pensar. Esse é o nosso objetivo, lhe informar com verdade. Por isso, nós temos um compromisso com você. Começa agora o RN Amapá. Hoje, segunda-feira, é dia de falar de política. Por isso, nós trouxemos aqui o nosso comentarista político, Rodinei Nogueira. E aí, Rodinei, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Marcos Oliveira, boa tarde, telespectadores aqui do Record News Amapá. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse programa de grande audiência aqui no nosso estado do Amapá. Bem, então vamos à primeira matéria. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele concedeu nessa última quinta-feira uma liminar onde a Constituição ela fala do poder de atuação das Forças Armadas. Vamos à matéria e já voltamos com o comentário do Dinei Nogueira. Essa decisão representa um esclarecimento sobre as funções e o papel constitucional das Forças Armadas, questionados por um partido de oposição, o PDT. É uma resposta direta também aos movimentos que defendem uma eventual intervenção militar no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux afirmou que as Forças Armadas não são um poder moderador. Elas são instituições nacionais organizadas com base na hierarquia militar e, por isso, também devem respeito à Constituição. Fux explicou que a chefia das Forças Armadas pelo presidente é um poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita a utilização dos militares para intromissões indevidas no funcionamento dos outros poderes. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Bem, Rodinei, nós podemos ver aí essa matéria. Eu queria que você explicasse um pouco mais para que o nosso amigo telespectador pudesse entender o que isso significa. Muito bem. O importante a dizer com relação a essa matéria e toda essa questão da intervenção militar é o real significado de intervenção militar. Muitas pessoas elas falam equivocadamente usam o termo equivocadamente de intervenção militar. Correto a se falar é intervenção federal. Tá? Intervenção militar é completamente inconstitucional, ao contrário da intervenção federal. E para que aconteça essa intervenção federal, existem alguns conselhos que têm que ser ouvidos pelo presidente da República para que se torne ativo. Isso só aconteceria em casos extremos, em caso para poder reaver ou readequar a ordem pública e a ordem social no nosso país. Então é pouquíssimo provável que isso aconteça, porque esses conselhos são formados pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Justiça, para poder o presidente ter essa autonomia. O interessante aqui é que existem 2 artigos na Constituição, lerei aqui o artigo 136, que realmente ela é plausível de acontecer, mas a gente está distante disso ainda. Aqui, artigo 136 diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional. Isso pode acontecer em um estado, Marcos Oliveira, ou até mesmo no país, que também é um estado representativo, um estado da federação, né, estado federado. Tá? E nós temos aí a interpretação do ministro Fachin, né, que fez sobre a Constituição do artigo 142. É importante também deixar claro aqui, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Aí que entra a grande divergência entre as pessoas, que elas entendem isso, a divergência de opinião. É que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria. Por isso que as pessoas perdem assim intervenção militar. Como eu falei no início aqui, intervenção militar é o termo errado. O correto seria intervenção federal. Né? E mesmo assim está distante dessa realidade. Ela destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, né? Aí entra os 3 poderes,
tá? E por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Então a gente está bem longe disso, para deixar bem claro também essa diferença aí de intervenção militar e intervenção federal. Vamos a mais um capítulo do inquérito das fake news. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele negou o pedido do governo para poder retirar o ministro da Educação desse inquérito. Dinei, mais uma vez, nós estamos aí vendo mais um capítulo dessa novela. O que você tem achado aí desse inquérito das fake news? Bem, na verdade, que é uma novela semelhante a uma novela mexicana, né? Que a gente volta, parece que é um círculo vicioso. Nós saímos de um ponto, né? Estamos aí, muito importante também dizer, que estamos aí enfrentando uma pandemia, onde vários países do mundo se uniram contra o vírus, né? Aqui no Brasil, aparentemente, os três poderes que têm que andar junto, parece que cada um está puxando por um lado, tende por um lado. Nós vemos aí o presidente tentando gerenciar os estados, mas o STF vai lá e protocola um decreto dizendo que os estados têm autonomia. Enfim, volta essa mesma novela. E no meio de toda essa pandemia, praticamente um pandemônio, temos aí o inquérito, surge aí o inquérito das fake news, que é mais fake do que o próprio inquérito, porque já foi descoberto aí, a deputada Joyce Hasselmann foi a causadora aí, ela tinha o gabinete do ódio, enfim, usava, já falamos aqui no programa, usava aí funcionários públicos, pagava com dinheiro público esse funcionário para criar essas fake news. E agora vem aí o ministro Edson Fachin, tem o voto dele, está faltando o voto dos outros ministros ainda, vota pela não retirada do nome do ministro Abraham Weintraub do processo do inquérito das fake news. Mas eu acredito que os outros ministros, usando de bom senso, devam retirar o nome do ministro da Educação desse processo, que é totalmente torto, e a gente já falou aqui também que é inconstitucional por N motivos. Então eu acredito que vai ser retirado o nome dele aí, porque esse processo não tem fundamento nenhum. Então é só aguardar o restante da votação dos outros ministros para que esse processo caia por terra de uma vez por todas e a gente volte, os três poderes, a lutar em prol da sociedade, da nossa nação brasileira. É importante todos entenderem que a gente tem que trabalhar junto, né? O nosso objetivo aqui não é levantar bandeira ou torcer para A, para B ou para C, mas esclarecer e mostrar que às vezes não adianta de nada correr se você está correndo para o lado errado. Então, vamos trabalhar junto e vamos todo mundo correr para o lado certo, que assim a gente faz do Brasil um campeão e começa a deixar de ficar atrás de muitos que estão lá atrás, lá no final, quando o Brasil já era para estar lá na frente. E a gente tem potencial para isso. Bem, eu quero chamar aqui agora uma matéria, na verdade, um vídeo, um qual foi postado esses dias. E repito, nosso objetivo aqui não é levantar a bandeira de político nenhum, torcer para político nenhum, mas mostrar a verdade. Então, nós tivemos aí esses dias nas redes sociais o senador Randolph falando a respeito da prestação de conta do que foi enviado dos recursos federais aqui para o Amapá e para Macapá. E falando a respeito também um pouco sobre o HU. Vamos ouvir o que o senador falou. Olá, pessoal. Então eu queria aqui fazer uma prestação de contas diferente. Fazer com vocês uma prestação de contas dos recursos que o governo do estado e as prefeituras, em especial a prefeitura de Macapá, até agora já receberam para o enfrentamento da pandemia. Nós tivemos aqui uma emenda de bancada paga no dia 12 de maio de 2020 para a Prefeitura Municipal de Macapá, no valor de R$ 8.637.152. No mesmo dia 12 de maio, foi paga uma segunda emenda de bancada, no valor de R$ 29.957.173 para o governo do estado do Amapá. Antes disso, no dia 16 de março, foi pago no dia 30 de março, a portaria que é do dia 16, R$ 1.685.828 para o governo do estado. Nessa mesma portaria, foi paga R$
639 mil reais para a Prefeitura de Macapá. É uma portaria do dia 23 de março, mas que foi paga somente no dia 9 de abril. Desta feita, foi paga para o governo do estado R$ 2.358.393,28 e para a Prefeitura Municipal de Macapá, R$ 781 mil. Mais adiante, o Ministério Público do Trabalho fez uma doação, uma destinação de recursos de causas trabalhistas para a Prefeitura Municipal de Macapá, no total de R$ 941.868,60. Foi pago no dia 6 de junho de 2020, na semana que eu estou fazendo esse vídeo, hoje é dia 11 de junho, então, no começo da semana, foi pago Auxílio Estados e Municípios, PLP 39, primeira parcela, artigo 5º, inciso 1, taxa de incidência combate Covid. 6 de junho de 2020 foi pago para o governo do estado do Amapá, R$ 93.399.024. Para a Prefeitura Municipal de Macapá, R$ 1.822.487,64. Ainda no dia 6 de junho, foi pago, ainda sobre desse PLP, Auxílio de Estados e Municípios, PLP 39, parcela 1, artigo 5º, recomposição de perdas. No dia 6 de junho de 2020, foi pago para o governo do estado do Amapá R$ 40.148.871,47. E para a Prefeitura Municipal de Macapá, R$ 16.181.103,27. Vamos somar tudinho? Então, somando. Entre março e junho de 2020, o governo do estado do Amapá já recebeu R$ 167.549.290,06. Quer que eu repita? Lá vai. R$ 167.549.290,06. E a Prefeitura de Macapá, nesse período, entre março e junho, recebeu também R$ 30.211,51. Vamos repetir? R$ 30.211,51. Todos esses dados estão disponibilizados nos portais da transparência, estão à disposição dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Tribunal de Contas da União, repito, que foram anteriormente comunicados por mim. Que tive essa semana a informação de que o Hospital Universitário, que foi um outro esforço da bancada, foi disponibilizado lá 103 leitos. Recebi a informação essa semana que desses leitos, só 5 estão à disposição para funcionar, porque o hospital está com dificuldade de medicamentos. Eu não quero acreditar que isso esteja ocorrendo. Não com essa quantidade de recursos que já foram destinados ao governo do estado. Antes de passar para o Odinei Nogueira, está falando um pouco conosco aqui, mais a respeito dessa questão, eu quero lembrar a você o que eu já falei antes da matéria. O nosso objetivo não é pressionar ou ficar falando a respeito do governo, ou da prefeitura, ou de qualquer político. Não. O nosso objetivo aqui é esclarecer, é trazer a informação para você, telespectador. Esse é o nosso objetivo. Bem, Odinei, o que você tem a falar aí sobre essa questão da prestação de contas? O que você tem a falar a respeito, como que deve ser feito, o que o governo está fazendo? Você tem visto aí, nós temos visto o que o governo tem feito, né, em relação à transparência, mas vamos trazer essa informação para o nosso telespectador para que venha ficar um pouco mais esclarecido. Então, o importante aqui é dizer o seguinte: dia 26 de maio, né, o governador Valdez Góes decretou que os órgãos que gerenciam essas verbas que vêm para o Estado, seja do governo federal, seja emenda federal de qualquer forma, diretamente da Presidência da República, de Senado ou deputados federais que conseguem esse recurso em Brasília,
que chegam até aqui ao Estado para ser distribuído aos municípios, o governador pediu para que eles chamem, que os órgãos que vão gerenciar esse dinheiro, gastar esse dinheiro efetivamente, chamem os órgãos de fiscalização, como a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal, para acompanhar esses gastos. Então, o que a gente observa é o seguinte: existe, mais uma vez, muita fake news, tá? Para você que não sabe, fake news é uma verdade mal contada, tá? Distorcida, por isso ela se torna tão mortal até mesmo, porque desinformação mata, né? Então, nós temos o seguinte: um senador pedindo para que seja acompanhado os recursos, colocou ali os valores que já foram destinados aqui para o Estado. Em contrapartida, nós também temos nossos gerentes, nossos gestores, né, governamentais, que estão tentando gerenciando esse recurso da melhor maneira possível, que eu observo. Eu não posso pautar aqui os meus comentários em fake news. A gente vê muito nas redes sociais, de modo geral, fake news. Então, eu não posso aqui chegar, até mesmo pela comoção, devido a algumas mortes, várias mortes, infelizmente, nós voltamos a falar que realmente morreram muitas pessoas, sim, infelizmente, fatidicamente morreram muitas pessoas. Mas eu não posso me basear aqui numa comoção e falar aqui coisas distorcidas. O que eu observo é o seguinte, que o recurso chegou, está sendo implementado aí no hospital universitário, né, o HU. Agora, saber se está funcionando realmente com toda a sua capacidade, cabe realmente aos órgãos de fiscalização ao seu real acompanhamento para que esse recurso seja implantado e chegue onde tem que chegar, que é a população. E é muito importante, né? Eu sempre falo desses pontos importantes, sempre estou falando, é importante, porque é importante mesmo. É importante. Você entender como que funciona a questão política. Não adianta, depois de, seja presidente, governador, prefeito, seja vereador, deputado, você ficar criticando, você ficar falando. O povo votou. Está aí. Ele é o governador. No caso aqui, em Macapá, o prefeito é o Clécio. O governador do estado hoje é o Valdez. O presidente do Brasil é o Bolsonaro. E pronto, porque o povo votou. Então, claro, o importante é você entender qual é a função de cada um na política. Nós estivemos lá no bairro de Cidade Nova. Você pode ver agora algumas imagens. Realmente, está uma situação complicada. Trouxemos aqui as imagens, vamos mostrar amanhã melhor a matéria e vamos mostrar para você também, porque assim como nós fomos lá, levamos a quem de direito. Trouxemos aqui, pedimos e veio, né, até nós dar a entrevista, o Marcelo Dias, presidente da Câmara de Vereadores. Quero agradecer aqui ao Marcelo Dias, muito obrigado pela atenção, obrigado por ter vindo aqui e pelo compromisso. Agora, é importante você entender que política não é só você ir lá votar. Você tem que saber qual é a responsabilidade de cada um. E o Marcelo Dias, ele falou sobre isso conosco. Você pode ouvir aí agora um pedacinho da entrevista. Ouça aí agora um pedacinho da entrevista dele. Olha, na verdade, o vereador em si tem dois pontos fundamentais. Uma é legislar, que é a primeira, né, que é criar as leis para o município, né, fazer emenda às leis do município, e a outra é fiscalizar o poder executivo. Agora, como você falou, infelizmente o vereador não tem a caneta na mão. Né? O vereador não pode mandar asfaltar, mandar tapar buraco, mandar capinar, mandar construir. Né? O vereador não tem esse poder. Então ele faz a solicitação ao executivo, que no caso é o prefeito, né, para que o prefeito possa mandar os seus secretários executarem as obras. Você fica às vezes frustrado por causa disso. Né? Você sabe que aquilo é necessário, mas você não tem o poder para chegar lá e mandar executar. Então, é isso que eu queria pedir para a população, que entendesse a nossa situação como vereador. A gente, claro, se coloca à disposição de ir lá conversar com o secretário, conversar com o prefeito, para que possa fazer as obras, fazer as melhorias, né, na nossa cidade. A população possa fazer essa avaliação. Né, das pessoas que vão entrar na Câmara, porque a gente tem uma média realmente, toda eleição, de 50% de mudança dentro da Câmara. Né, que a pessoa analise a vida dessa pessoa, né, sabe se ela é responsável realmente, se vai para a Câmara para fazer o papel de vereador, né, para lutar pela população.
né? Porque às vezes você bota uma pessoa ali, porque o cara é engraçado, porque o cara é não sei o quê, e chega lá a pessoa fica nula. 4 anos com um vereador a menos. Essa entrevista, ela vai vir na íntegra nessa terça-feira. Nós vamos ter essa entrevista na íntegra na terça-feira, vamos falar, ele vai estar explicando o que está sendo feito, como que foi feito, né, dali em diante, do momento no qual ele viu aquela matéria como vereador, como presidente da Câmara, para poder estar trazendo a solução ao problema. Agora, é importante você entender isso. Não é hora, o momento de você querer resolver, não é agora. Agora é você se unir. Mas na frente vai chegar a hora, o momento da eleição. Então por isso você tem que ter consciência. E foi isso daí que foi falado pelo vereador Marcelo Dias. E você vai poder estar assistindo essa entrevista na íntegra amanhã, tá bom? Bem, em falar em terça-feira, agora dia 16, vai ser flexibilizado os decretos em relação à pandemia. Ou seja, os comércios começam a abrir com normas, por isso é importante você estar ligado nas normas, nos decretos, para que você possa saber exatamente, porque não vai funcionar simplesmente, abre todas as lojas. Não, não é assim. Tem um horário de funcionamento. Eu estava passando hoje, né, ali por algumas ruas, eu estava vendo que já nos mercados, né, de algumas determinadas ruas, por exemplo, no mercado, não vou falar o nome do mercado para poder não fazer propaganda, mas estava ali já o horário de funcionamento, com algumas questões do decreto bem grandes. E você vai ver isso em algumas lojas. Vai ter horário para funcionamento das lojas, vai ter horário para funcionamento das coisas que foram decretadas como essenciais, né? O comércio vai voltar à ativa, vai voltar a rodar a roda do comércio. Porque se não tiver funcionando, como que vai crescer, vai valorizar, crescer a economia? Não tem como. Então, esses são os primeiros passos para que tudo venha voltar ao normal, ou novo normal, como muitos dizem. Então é importante você entender que você tem que estar de olho no horário de funcionamento. Não vão ser todos os locais ao mesmo tempo que vão estar funcionando. Um vai funcionar outro horário, o outro vai funcionar num horário diferente. Vai ter também rodízio de placa, vai voltar o rodízio de placa, hein? É importante você estar ligado no rodízio de placa, porque vai voltar o rodízio de placa. Tudo isso para poder ter um controle e começarmos a voltar ao normal. Lembrando que ainda estamos lutando contra a pandemia, tá certo? Então, fique ligado. Bem, Dinei, o que você acha aí? É importante essa flexibilização? É importante para que possamos estar dando os primeiros passos para voltar ao normal ou novo normal, como está sendo muito dito? Sim, eu acredito que o governo tomou essa medida acertadamente, né, ouvindo aí os seus especialistas, né, a gente tem aqui a visão política da coisa, e eu acredito que vai dar certo, porque a população já está acostumada, já estamos chegando aí a 3 meses de isolamento social, então eu acredito que já está mais do que na hora, né, em outro programa que eu falei até que as medidas poderiam ter acontecido um pouco mais rápido, né, apesar do seguinte, tem que ser começado como realmente está no decreto, tem que começar a valer gradativamente, eu sempre defendi esse retorno gradual, tá bom? Com cuidado, seguindo todas as orientações que nós já sabemos aí. Agora fica assim, até um pouquinho meio complicado a gente dizer assim, seguindo as orientações da OMS, porque não é bem a temática desse quadro aqui, né? Desse momento agora, mas nós sabemos que a OMS voltou algumas vezes aí, umas 2 ou 3 vezes atrás, de algumas opiniões, enfim. Mas essa flexibilidade eu vejo com bons olhos. E eu tenho certeza que a economia vai voltar a gerar e a população se adequando às normas, adequando aos horários, se informando, não saindo realmente de casa sem necessidade alguma, porque não é passeio. Nós estamos ainda, como o senhor bem frisou, em meio à pandemia. Tem que enfrentar a pandemia. E então, como nós falamos em enfrentar, é enfrentar realmente, não podemos recuar. Por isso que eu sempre defendi essa bandeira da flexibilização, né? De forma política, de forma gradual, correta e com inteligência. Bem, e falando um pouco mais das Forças Armadas, bem, tem muita gente que tem medo, né? Medo e fala, e parece que promove o medo.
contra as Forças Armadas? Quem não deve, não teme, né? A pessoa que não deve, não vai temer. Por exemplo, quando eu passo pela polícia, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu até falar aqui com o pessoal da produção aqui. Del, tu tem medo quando passa pela polícia? Eu já tive quando era criança, né? Já tem, mas não tem mais não, né? Não. Hoje você entende, né? Entendo. Mas por que você tinha medo quando você era criança? Não sei, que eu tive medo de pegar a gente. Falava, né? Olha só como é que tem gente que fala um monte de coisa, rapaz. Como é que pode, né? Você tem medo da polícia, não? Não. Hein, Rafa? Não tem, não? Tem medo, Dinei? Tem medo da polícia? Não tem medo da polícia, não. Porque tem tanta gente que fica criticando, mas, na verdade, quando a pessoa ela é assaltada, ela chama quem? Chama quem, gente? Chama quem? Polícia. Chama quem? Polícia. Chama a polícia. Se precisa, acontece um acidente, a polícia é militar, né? A polícia é militar. Acontece um acidente, chama os bombeiros. E bombeiro é o quê, gente? Militar. É militar. Agora, a pessoa fica com tanto medo dessa questão dos militares que estão ali só para ajudar. Você vê, as Forças Armadas vieram dar uma força aqui no Amapá para poder combater o avanço do Covid-19. Vamos à matéria. Antes do embarque, médicos e enfermeiros militares se reuniram para receber orientações sobre a missão: combater a pandemia de Covid-19. O destino é Macapá, capital do Amapá. A viagem tem duração de aproximadamente 4 horas. O estado tem, até o momento, mais de 16 mil infectados e mais de 300 mortos. É a maior proporção de casos por número de habitantes. Profissionais de saúde do Exército, da Marinha e da Força Aérea vão dar apoio ao hospital de campanha que foi recentemente inaugurado e recebe pacientes com o coronavírus. Essa médica deixou a família no Rio Grande do Sul para ajudar. Apesar do medo, vai trabalhar na linha de frente no tratamento da doença. Medo todo ser humano tem, mas no caso eu acho que o medo ele tem que ser protetor, ele tem que servir para a gente tomar todos os cuidados para não se contaminar. Além do trabalho de controlar o avanço do coronavírus, a região tem uma outra característica: a grande população de índios. Esse painel, por exemplo, faz parte de uma nova ala que foi inaugurada aqui no Hospital Universitário de Macapá. Por aqui tem até rede, tudo respeitando a cultura indígena. Porque essa população necessita de um atendimento diferenciado, a alimentação também tem que ser de acordo com a característica dessa população indígena. Realidade que a prefeita de Oiapoque conhece bem. A cidade tem cerca de 9 mil índios de diferentes etnias. Quando começou a pandemia, eles se isolaram, ficaram se cuidando, colocaram contenções, as barreiras e ficaram lá. Mas para sair para o município fazer as compras, eles se contaminaram e levaram para a aldeia. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, quase 3 mil indígenas estão infectados e mais de 90 morreram. Apesar da alta contaminação no estado, o Amapá não registrou nenhuma morte de índio por Covid-19. A gente faz o que a gente chama de força-tarefa. Vai até as comunidades indígenas. Nós já fizemos incursões levando o teste rápido, levando o protocolo terapêutico, levando álcool em gel. Uma das ações para combater o vírus é o uso da cloroquina associada a outros medicamentos ainda no estágio inicial da doença. Tem bons frutos desse trabalho, que é a diminuição progressiva de casos, né, em todas as cidades, municípios. As equipes médicas devem ficar no estado até o final do mês. Quando eu escolhi ser médica, eu escolhi salvar vidas, né? E quando eu entrei para o Exército, eu também fiz uma segunda escolha de continuar salvando vidas e ajudando pessoas, porque essa é a nossa missão. O RN Amapá fica por aqui. Dinei Nogueira, quais são as suas considerações finais aí em relação à política? Então, Marcos Oliveira, nós agradecemos aí mais uma vez a nossa participação aqui no RN Amapá. Nós deixamos aqui, como a gente sempre costuma falar aqui, uma análise sobre esses últimos protestos que tivemos aqui no nosso cenário nacional, que os antifas que surgiram aí, que na verdade, creio eu que são mais aqueles black blocs, né? Black blocs antigamente. E tem que ver o seguinte, que esse pessoal, muitas dessas pessoas aí não entendem nem a diferença de radicais livres para a liberdade de expressão. Usaram aí de meios aí totalmente contrários
a democracia, o seu direito de expressão, o seu direito de reivindicar alguma coisa, quebraram tudo. Então fica aí só a minha análise aqui para essa diferenciação aí desse pessoal. Obrigado, Dinei, pela participação, obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima tarde e amanhã nós estaremos aqui, lembrando que você vai ter a entrevista amanhã, nós vamos ter aqui a entrevista com o presidente da Câmara, falando da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Dias, falando um pouco do Sentindo na Pele, que foi um novo quadro que nós começamos no programa na semana passada e começamos lá no bairro de Cidade Nova. Você vai ficar agora com o pastor Jadson Pereira, fazendo aquela prece abençoada por mim, por você, pelo nosso estado querido do Amapá. Forte abraço e até amanhã.